Nesse vídeo eu vou te ensinar a usar o seu computador para interagir com esse medidor de energia aqui da Brasiltec, é um medidor de consumo, mas lê tensão, corrente, frequência, fator de potência também. E apesar de eu utilizar esse medidor aqui como exemplo nesse vídeo, esses ensinamentos eles vão servir também para você interagir com outros medidores e com outros equipamentos também. O princípio aqui é o mesmo, mas como eu preciso de algum equipamento aqui para poder usar como exemplo, né, eu vou utilizar esse medidor aqui, que é um medidor monofásico, inclusive é bidirecional. Então, se você tiver geração de energia aí, vai ser possível fazer leitura também, tanto do que está sendo consumido quanto do que está sendo exportado. O principal objetivo aqui nem é a leitura em si da potência através do computador. Eu quero ensinar você a interagir realmente com o equipamento, seja qualquer equipamento que comunique através do protocolo Modbus. Então, nós vamos utilizar uma rede serial, meio físico serial, e o protocolo Modbus para poder interagir então com os equipamentos aí através do seu computador. Eu já falei sobre redes Modbus aqui no canal, tem uma aula mais completa falando sobre o assunto. Eu não sou um grande especialista nesse assunto, eu também estou começando, assim como talvez você também esteja, já que você está buscando conteúdo relacionado ao tema. Eu sou um iniciante ainda, o que por um lado não é tão legal, já que eu não posso trazer assuntos tão avançados ainda, mas por outro é muito bom porque a dúvida que você está tendo, de repente eu tive há poucos dias atrás e por isso eu vou conseguir esclarecer para você, não vai ser uma aula tão técnica. Então, pessoal, se você ainda não assistiu a aula onde eu falo especificamente sobre redes Modbus, eu sugiro que assista, porque lá eu faço um apanhado geral aí do que é esse protocolo de comunicação, qual que é a diferença do protocolo de comunicação e do meio físico. Então, tem um apanhado geral, e é um apanhado geral para iniciantes. Talvez, se você já tem algum conhecimento, não vai ser necessário, apesar de que eu duvido que você acabe não aprendendo nada. A não ser que você seja um especialista já, mas talvez esse vídeo de hoje também não seja para você nesse caso. Então, para não me estender muito aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível, só gostaria de recapitular que o objetivo, então, é comunicar esse medidor aqui com o computador, fazer eles conversarem para que o computador possa interagir aqui com o medidor. Isso vai servir não só para o medidor, como eu já falei, mas para outros equipamentos também, porque o princípio é o mesmo, apesar de eu estar usando esse medidor como exemplo. Então, o seu equipamento ele vai precisar ter uma porta uma porta física para comunicar com o computador. A não sei que seja via Bluetooth, por exemplo, mas não é o caso. Equipamentos industriais em geral, você vai encontrar uma porta serial 485. Serial 485 é o meio físico e você precisa ter isso no seu computador e também no equipamento. Como a grande maioria dos computadores aí não tem porta serial, então você vai precisar de um conversor. Esse conversor aqui, você vai ter serial numa ponta, tem dois bornezinhos aqui para conectar dois cabos, inclusive já estou com os cabos aqui também. Então conecta dois cabos aqui, na outra ponta é USB, e aí sim, qualquer computador aí tem porta USB, né? Então, o primeiro pré-requisito aí é que ambos os aparelhos aqui, o seu computador, nesse caso através do conversor, né? Mas eles tenham uma porta serial, que normalmente é uma porta serial 485, e até nem precisaria ser serial, né? Podem ser outros meios físicos também, mas o serial 485 é o mais tradicional aí na indústria, pelo menos nesses equipamentos aqui, medidores em geral. Então, temos uma porta serial aqui, temos aqui também. Então, vou realizar a conexão e para isso, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Nós temos no esquema de ligação aqui, talvez está pequenininho, vocês não vão enxergar, mas vocês podem confiar no que eu estou falando. Aqui no terceiro borne aqui de cima, ó, esse aqui de cima, nós temos o número 10, antes dele o número 9 e antes dele o número 8. O número 10 é o A, enquanto que o 9 é o B. O 10 é o A e o 9 que está do lado é o B. Então, eu vou ter que conectar nesse conversor aqui, eu também tenho A e B. Então eu conecto A com A e B com B, simples assim. Então agora já está conectado aqui o A, que é o cabo preto, no A do conversor, e o B do cabo roxo com o B do medidor. É importante até que se utilize cabos aqui com cores diferentes para ficar mais fácil aí de identificar algum possível erro na hora da conexão, porque você não pode errar isso aqui. Ah, eu sou um ser humano, eu posso errar. Não, você não pode errar essa ligação aqui. Se você não é um especialista em redes Modbus, você vai ter uma dificuldade enorme de descobrir os problemas relacionados à sua rede. Se a sua rede não funcionar, você vai ter muita dificuldade para conseguir encontrar o erro. Então, o mínimo que você pode fazer é ter atenção e não errar na hora de fazer a conexão do A com A e B com B. Então, tome cuidado com essa conexão. Então, tem o A com A e B com B. É importante até trazer esse medidor para próximo do seu computador, para que esses cabos sejam curtos o suficiente para não ter nenhum risco de alguma interferência e você ter algum problema relacionado ao meio físico. Então, tenha cuidado na conexão, não só de não inverter, mas também de estar bem conectado, estar firme, cabos curtos, para que você possa isolar essa variável aqui, que é a rede física, e assim você conseguir descobrir algum possível problema. Talvez esse vídeo aqui, um dos objetivos é ajudar quem não está conseguindo montar uma rede. Aí você consegue testar os medidores individualmente para saber se algum deles que está dando algum problema. Enfim, essa é uma maneira para você testar os equipamentos individualmente e isolando variáveis, né? É muito importante isolar as variáveis aí para que você consiga testar uma coisa por vez, porque se for para testar várias coisas, talvez você não consiga identificar qual delas que é a causadora do problema. Então, nesse caso aqui, como a rede é muito curta, eu tenho certeza que não é o meio físico aqui que vai dar algum problema se eu tiver alguma dificuldade na
na conexão. Então agora eu vou energizar esse medidor aqui, porque cada medidor tem uma forma de mostrar isso. Nesse aqui eu tenho um botãozinho para que nós consigamos fazer a leitura de alguns parâmetros aqui de rede relacionados à rede Modbus em si, né? Olha só, eu vou apertar esses botões aqui. O medidor está iniciando aqui, ele demora um pouquinho para... Agora sim, ó. Nós temos a tensão, a corrente, a potência instantânea, a frequência, o fator de potência. Aqui, ó, ID. Esse aqui é o endereço desse medidor na rede. Então, se é o endereço do medidor na rede, esse dado aqui eu vou ter que utilizar lá na hora de comunicar com ele, porque uma rede Modbus eu posso ter vários aparelhos e cada um deles tem um endereço diferente. Eu nunca vou ter mais de um medidor ou mais de um equipamento ligado na mesma rede com o mesmo endereço. Cada equipamento tem que ter um endereço diferente e isso é fundamental. Não existe rede com 2 equipamentos com o mesmo endereço. Então, nesse caso aqui, essa rede, esse equipamento aqui é o número 1 da rede. Poderia ser outro número, tá? Mas ele já vem de fábrica com o número 1 e eu vou manter. Próximo dado aqui, ó. Essa aqui é a taxa de transmissão de dados, é baud rate. 2.400. Guardem essa informação também importante. Então, o endereço é 1, a taxa de transmissão é 2.400. Todos os equipamentos da rede precisam comunicar com a mesma taxa de transmissão de dados. A paridade. Aqui está N de não. Eu poderia ter even, que é par, ou também odd, que é ímpar. E vocês não precisam entender muito bem o que isso significa, mas basicamente é o bit de paridade e todos os equipamentos da rede precisam também ter a mesma configuração. Então, ou é non, que é N, ou odd, ou even, E ou O também, né? Então, é isso. Esses são os 3 parâmetros aí que eu preciso considerar. O restante vai estar no manual do medidor. Agora eu vou manter esse medidor alimentado. Fundamental também que o medidor esteja alimentado e vou conectar isso aqui na porta USB do meu computador e a gente vai prosseguir de lá. Pessoal, aqui no site da Brasiltec você vai encontrar o conversor para adquirir, se você precisar, né? Caso você não tenha esse conversor ainda, você pode adquirir no site da Brasiltec. E eu estou aqui para baixar o driver desse conversor. O driver é basicamente um tradutor para que o conversor consiga comunicar com o computador. É uma interface, esse driver aí, ele vai servir para traduzir o que o conversor está falando para o computador e do que o computador está falando para o conversor. Sem ele, eles não vão falar a mesma língua. Sem o driver, esses equipamentos, tanto o computador quanto o conversor, eles não vão conseguir se comunicar entre si. E por isso você não vai conseguir utilizar esse conversor. Então eu baixo o driver aqui, eu clico aqui, vou baixar esse driver. Eu já tenho baixado e ele está aqui. Quando você baixar, você vai ter essas 2 pastas aqui. Eu vou acessar essa primeira pasta, clicar aqui em Setup, permitir, clicar em sim e depois em Install. Uma vez instalado esse driver, vai demorar um instante aí, vai aparecer Driver Install Success. E aí você clica em OK, está instalado, pode fechar isso aqui e pode fechar essa pasta também. Ah, e eu quase esqueço, essa pasta ela vem compactada. Então, antes de tudo, você clica com o botão direito do seu mouse na pasta e clica em extrair. Aí você vai extrair os arquivos e essa pasta vai ficar descompactada para que você possa realmente fazer essa instalação do driver. Com a pasta compactada isso não vai funcionar. O computador, ele não tem nenhum aplicativo que possa mostrar esses valores que nós queremos buscar lá no medidor. Então, eu preciso baixar um aplicativo que faça essa função. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um softwarezinho que eu estou utilizando. Ele é extremamente leve, extremamente simples também. Eu já vou acessar aqui a pasta dele. Quando você baixar, também vai vir compactado. E uma vez descompactando, você vai ter acesso a essa pasta aqui, ó. Eu já estou dentro da pasta e vou clicar aqui em RMMS. Clicando aqui vai abrir esse aplicativo e tá aqui. Ele é bastante simples e isso é bom porque daí não tem tanta coisa aqui para confundir, né? Fica mais fácil de fazer a busca aqui desses dados. Bom, e a primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui, buscar pelo ícone Setting. São 2 ferramentas aqui. Ou você pode clicar nesse ícone aqui, ou você pode vir em Connection e Settings. Então vou clicar aqui em Settings e aqui eu faço algumas configurações que eu encontrei lá no meu medidor. Lembra que a taxa de transmissão de dados, que é o bit rate, ou baud rate também, estava em 2.400, né? Então é o que eu vou selecionar aqui. Todos os dispositivos, inclusive o computador, precisa trabalhar com a mesma taxa de transmissão de dados. Paridade. Lembra que lá nós tínhamos N, né, de non, mas teria a opção de ser ímpar ou par também aqui. No caso, eu vou utilizar a mesma paridade do medidor, que é não. E stop bits, isso aqui não estava dizendo lá no medidor, mas se você buscar no manual do medidor, que aliás nós vamos abrir em breve, você vai ver que o stop bits é 1. Quase sempre se utiliza 1, mas existem casos aí onde se utiliza 2 também, mas é quase sempre 1. Na dúvida que pode colocar 1 que vai dar certo. Se não for, depois você pode alterar, mas é importante que também não se tenham tantas variáveis desconhecidas aqui. É importante buscar isso no manual para evitar de gerar dúvida, né? Aí, o que falta aqui, ó?
aqui Modbus RTU, que é o que nós estamos utilizando aqui, é o que o medidor também utiliza. Você vai considerar, nesses casos, sempre Modbus RTU, nesses casos especificamente, né? O que falta aqui a gente colocar ainda de configuração é a porta COM. A porta COM você vai ter que descobrir no gerenciador de dispositivos do seu computador. Então, aperta a teclinha Windows do teclado, aquela bandeirinha, né? E digita gerenciador. Já vai aparecer aqui o gerenciador de dispositivos. Clica nele. E aqui vai abrir todos os dispositivos do seu computador. Você vai buscar, vai estar mais embaixo aqui, ó, portas COM e LPT. Vou clicar na setinha aqui para baixo. E essa identificação aqui, USB serial CH341A, é o conversor. Vejam só que está na COM 12. Então posso já fechar isso aqui e alterar aqui para COM 12. Eu nem tenho aqui, deixa eu digitar manualmente 12 porque eu nem tenho como selecionar. Então COM 12, beleza. Vou dar um OK. E agora eu posso clicar aqui, ó, nesse ícone para conectar, ou posso clicar aqui também aqui em cima no menu Connection e Connect. Então agora já está conectado, o computador já está conectado no medidor. Eu vou clicar em novo aqui, eu tenho essa folhinha em branco, para poder visualizar as grandezas que eu desejo. Então olha só, se você assistiu o vídeo sobre o Modbus, você vai entender isso aqui, ó, o que é Coil Status, Input Status, Holding Registers ou Input Registers. Deixa eu buscar o manual do medidor, você vai ver que lá as grandezas estão armazenadas em Input Registers. Coil Status é uma saída que é digital, então ela vai ter uma informação de ligado ou desligado, verdadeiro ou falso. Input Status é a mesma coisa, só que de entradas, ao invés de saídas são entradas. Ela pode estar habilitada ou não, pode estar ligada ou desligada. Holding Registers, você tem um valor que pode ser alterado, enquanto que Input Registers, é o caso do medidor aqui, são dados que são lidos pelo medidor, você não consegue escrever sobre eles. Eu não consigo dizer que a tensão é 220, por exemplo. A tensão é o que o medidor está lendo, então são dados que eles podem apenas ser lidos. E por isso eu vou selecionar aqui, ó, Device ID. Isso aqui, o que é? É o valor do endereço do medidor na rede. Lembra que lá estava 1, né? Então, 1 é o endereço do medidor, eu quero ler Input Registers. O endereço, esse aqui é o endereço, deixa eu abrir o manual aqui o manual do medidor. Olha só, os medidores da Brasiltec estão aqui. O medidor que eu quero é esse aqui, ó, com esse código aqui. E para baixar o manual, eu venho aqui embaixo, ó, tem aqui o código dele. Então, baixando o manual, tem uma parte aqui do manual onde fala o endereço. É basicamente o mapa de memória das grandezas. Então, o 4 que eu tenho aqui na frente, quer dizer que é Input Registers. Inclusive está escrito aqui, ó, Function Code 04 é para ler Input Parameters, enfim, Input Registers, né? E os endereços, ó, eu tenho 1, 17, 13, 19, 25, 31, 71, 73, 75 e 43. O maior que eu tenho é o 75 e começa a partir do 1, né? O que eu vou fazer? Deixa eu voltar para a aplicação aqui, ó. Aqui eu vou falar qual que é o primeiro endereço que eu quero fazer a leitura. Nesse caso eu vou deixar como 0 mesmo. E eu vou colocar quantos endereços para frente eu quero ler. Lembra que vai até o 75, né? 75 é a energia exportada, é o que você está, por exemplo, gerando com as suas placas solares. Então, a grandeza que eu estou querendo ler aqui, ela está no endereço 75, eu vou colocar 75 aqui. E vejam que os dados eles estão quase todos zerados, esses primeiros aqui estão sendo apresentados, mas não fazem muito sentido também. Não tenho nenhuma leitura de 172, por exemplo, ou de 260 e pouco, ainda mais variando dessa maneira assim. Por quê? Porque eu estou lendo valores decimais, mas se eu voltar lá no manual mais uma vez, olha só. Aqui está dizendo que eu tenho o formato é com um ponto flutuante. Todas essas medições aqui é com ponto flutuante. E o tamanho do dado, voltando aqui, eu vou ver que é uma double word. São duas words, então, que é o tamanho, basicamente, do dado que eu tenho. Isso é importante saber para que a leitura pelo software que a gente está utilizando esteja no mesmo formato do que está sendo transmitido lá pelo medidor, né? É importante que esteja no mesmo formato. Eu vou explicar brevemente daqui a pouquinho do que se trata uma double word. Mas olha só, eu tenho que mudar aqui, a gente já viu que está como ponto flutuante, e por isso eu tenho que escolher uma dessas opções aqui de float. Eu teria aqui decimal, o valor integral, hexadecimal também, que é um formato onde usa letras números e algumas letras também, até o F. Tem o formato binário aqui também, ó. Cada um dos formatos que eu escolher vai apresentar o valor apresentado aqui vai estar num formato diferente, né? Mas o que eu tenho é com ponto flutuante, então eu teria que escolher uma dessas 4 opções aqui. Esse medidor, através do manual, eu sei que trabalha com uma double word. Isso às vezes não está tão explícito, mas daqui a pouco quando eu explicar o que é uma double word vai ficar um pouco mais claro. Então, sendo uma double word, eu sei que são 32 bits. Então, 32 bits, tenho apenas essas duas opções. Se eu clicar aqui na primeira opção, as leituras continuam sem fazer sentido aqui, não tem nenhuma leitura de 2.71, porque não tem corrente, então a tensão também não é essa.
Se eu clicar aqui em 32-bit SW Float, aí sim eu tenho na primeira leitura a tensão, aqui está em 230 nesse caso, eu tenho aqui, deixa eu ver o que mais está aparecendo aqui, eu tenho provavelmente aqui no endereço 30, o meu fator de potência. Vamos voltar aqui para o manual, vamos lá, onde tem 30 aqui, na verdade é 31, é o fator de potência, o fator de potência está 1, inclusive está aqui no 30, mas vocês vão entender por que lá no manual está no 31. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de leitura que eu posso mostrar para vocês. A frequência ela também pode ser mostrada, né? Eu tenho tensão, fator de potência e frequência. Corrente não tenho, potência também não, porque não tem nada ligado na saída, né? Então é o endereço 71. Vamos lá, cadê o 71? Que não está mostrando, deixa eu aumentar essa tela. Aqui, ó, 70. Está no 70, mas considerando o 71 aqui também, já vou explicar isso. 60 Hz, ó. Então, as leituras que eu estou conseguindo fazer as leituras aqui, eu conseguiria, se fosse outro tipo de registrador, eu conseguiria também alterar os valores, dependendo do tipo de registrador. Inclusive, em outros vídeos aqui do canal, eu vou acabar mostrando isso mais pra frente. Tem outros vídeos para falar sobre esses assuntos. E bom, o que é esse SW aqui? Eu também não sabia. E o que eu fiz para descobrir? ChatGPT. Ó, no contexto, pesquisei no ChatGPT, no contexto de uma comunicação serial com protocolo Modbus. O que quer dizer o SW no formato de dados 32-bit SW Float? Aqui está falando do formato de dados, né? Então, aqui está falando que é swapped float. Tem toda a explicação aqui, vocês podem fazer essa mesma pergunta e ler, mas nesse momento aqui, quando ele falou que é ponto flutuante de 32 bits com palavras trocadas, eu já identifiquei o que era. Olha só, quando nós temos um bit, o que é um bit? Eu vou ter um dado que pode ser de 0 ou 1. Um bit eu só vou ter duas possibilidades, né? Até já vou colocar aqui duas possibilidades, que é 0 ou 1. Ou tá desligado ou tá ligado, ou é falso ou é verdadeiro. Esse aqui é um dado que pode ser, por exemplo, de uma entrada. Ou ela está desligada ou ela está ligada. Pode ser de uma bobina também. Ou está desligada ou está ligada. Isso no caso de entradas ou saídas digitais, né? Só que as leituras que eu estou fazendo de tensão, por exemplo, elas não podem ser ou 0 ou 1. Eu vou ter um valor de tensão. E aí eu preciso trabalhar com mais bits. Quando eu tenho 8 bits, como é o caso aqui, eu tenho 1 byte. Então quer dizer que se tiver tudo 1 aqui, quer dizer que eu vou somar tudo? 1, 2, 3, 4, 5 vai dar 8? Quer dizer que eu tenho um valor de 0 até 8? Não, porque cada casa aqui ela tem um valor que vai dobrando da direita para a esquerda. Se eu colocar 1 aqui, por exemplo, eu tenho 1. Só que essa casa aqui, por exemplo, ela vale 8. Então se eu colocar 1 aqui também, eu vou ter 1 mais 8. Vou ter 9. Se eu chegar, por exemplo, aqui no 2 e colocar 1 também, o que vai acontecer? Eu tenho 1 mais 2, 3, mais 8, 11. Tenho 11. Agora se eu tirar daqui, se eu baixar para 0 de novo, tenho 8 mais 2. Então tenho 10. E nesse caso aqui, eu posso somar essas casas aqui. Vamos lá. A primeira casa vale 1, a segunda casa vale 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32, depois 64, depois 128. Quer dizer que eu posso chegar até no valor de 255. Então eu vou de 0 até 255. São quantas possibilidades então no total? São 256, porque pode ser 0 também, né? Eu tenho 256 possibilidades de valores aqui, que vão de 0 até 255. Isso aqui é um byte. Um byte tem 8 bits, que podem ser 1 ou 0. Uma word é basicamente 2 bytes. Eu tenho 1 byte, 2 bytes. Tem uma word. Se eu tenho uma word, eu não tenho 256 mais 256, já que é basicamente 2 bytes aqui, né? Porque as casas seguintes, elas começam a valer mais também. Então vai sempre dobrando, né? 128, 256, 512, 1024, 2048 e vai dobrando, até chegar em 32.768. Então nesse caso, olha só, de 256 possibilidades com 1 byte, no caso da Word, que são basicamente 2 bytes, eu tenho 65.536 possibilidades, que vão de 0 até 65.535. 65.000 já é um valor mais adequado para apresentar um consumo, por exemplo, né? Porque pensa comigo, olha só, se eu quero apresentar um valor de tensão com 256 possibilidades aqui, já é o suficiente. Geralmente a tensão vai estar em 220, 230, como é o caso agora, né? Talvez 240. Então aqui é quase suficiente. Só que nem todos os bits são utilizados para o número. Eles precisam apresentar o bit, que é o dado que vai ser transmitido, ele vai ter que apresentar a função também, que no caso aqui do que a gente está fazendo aqui é leitura de input register. Então tem a função, tem o endereço também, então nem todo bit aqui ele é utilizado para transmitir o dado em si. Então esse valor aqui, apesar de ter 256 possibilidades, não é tudo que eu vou utilizar para o dado. E no caso da Word eu tenho 65.000, quase já é adequado para um consumo, por exemplo, mas ainda assim ao longo do tempo acaba se tornando pequeno esse valor. Então
esse medidor, ao invés de utilizar uma word, ele vai utilizar uma double word. Uma word é um byte mais um byte, são 8 bits mais 8 bits, né? Uma double word é uma word mais outra word. Se eu somar aqui os bits, né, eu tenho 32 bits, uma double word eu vou ter 64 bits. No manual aqui eu tenho inclusive um exemplo, deixa eu aproximar aqui, onde está falando em 4 byte float. São 4 bytes. Se eu tenho 4 bytes e uma word é 2 bytes, 4 bytes então é uma double word, fica fácil então de saber. Você tem que ler o manual, né? E aí, o que significa, voltando então, o que significa esse SW aqui, né? Que são as palavras trocadas, conforme disse o ChatGPT. O formato de dado que eu estou utilizando pode ser Word 1 seguida pelo Word 2, mas quando é a palavra trocada, por algum motivo, existe esse formato aqui também, que é a palavra trocada. E aí, se o medidor está transmitindo nesse formato, com a palavra 2 primeiro e depois a palavra 1, para que o número que você vai ler no computador faça sentido, ele precisa estar nesse mesmo formato de palavra trocada. Então, nesse caso aqui, o ChatGPT foi quem me ajudou. E aí, eu selecionei então essa opção de palavra trocada, agora eu consigo fazer a leitura de tensão, consigo ler a frequência também, o fator de potência. E olha só, cada uma dessas casas aqui é uma word. Como eu estou utilizando duas words, é uma double word, então a casa seguinte, ó, eu tenho o 0 aqui, e aqui eu tenho o endereço 1. Então, os dois endereços, tanto o 0 quanto o 1, eles estão trazendo o mesmo dado. Até por isso que está vazio aqui, ó. Essa casa aqui está vazia porque o dado que está sendo lido aqui, ele trata-se do que está sendo registrado no endereço 0 e no 1. E é por isso que lá no manual, até ele falava, se você for ver, por exemplo, a frequência, você vai ver, por exemplo, a frequência, ó, ela está no endereço 71. Está no endereço 71. Mas aqui no software está no 70. Mas é que o 70 e o 71 eles estão trazendo o mesmo dado aqui. E basicamente é assim então que você busca essas informações. A intenção desse vídeo é ajudar quem está com um medidor e não está conseguindo comunicar em rede, para que você consiga isolar ele do restante da rede, leve direto no computador para saber se o medidor em si está funcionando, se a comunicação, se a porta de comunicação do medidor está funcionando, se as configurações que você selecionou estão corretas também. É uma maneira de isolar variáveis, você comunica o medidor direto com o computador e estando tudo certo, você aí sim coloca lá na sua rede. Então a intenção é ajudar quem está com problemas aí principalmente, mas não só isso, você consegue previamente buscar informações também e eventualmente até se você quiser fazer uma consulta de algum valor à distância. Você pode montar uma rede para isso, só que como vocês viram lá no software, ele não é dedicado para fazer leitura de consumo, por exemplo. É um software genérico que vai ler qualquer coisa, inclusive vai possibilitar escrever valores também e por isso em outros vídeos aqui eu vou trazer outros equipamentos para que você conheça também e você saiba como fazer essa comunicação. Se eu te ajudei, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, por favor, deixa o seu like e comenta também o que você achou aí do vídeo, porque isso me ajuda a continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Para você não custa nada, mas para mim é fundamental.